Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Agora são 18 horas 25 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o milho, boi, soja, dólar, índice, enfim, o mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa aqui os comentários para comentar, tira dúvida, envia sugestões, isso é muito importante porque esses comentários, essas dúvidas faz com que mais conteúdo seja gerado no canal e também faz com que o YouTube entenda que esse canal é um canal educacional e indique o canal para outras pessoas. Como eu sempre falo, ele distribui os vídeos, né, e faz com que mais gente seja inscrito, mais gente pergunte, mais conteúdo vai ser gerado e assim vira uma bola de neve. Da mesma forma, peço que escaneie esse QR Code que está lá em cima, entra no grupo do Telegram. Quem estiver assistindo pelo celular, aqui na descrição, no primeiro link também, dá para entrar no grupo do Telegram através do link. Lembrando que é um grupo, não é um canal, então não precisa colocar nome, e-mail, nada, não tem que ficar se cadastrando para ficar recebendo spam. Não, é um grupo 100% gratuito, liberado para todo mundo acessar, público, onde o pessoal fala só sobre o mercado financeiro. E o principal é que tem gente que opera há bastante tempo, tem gente que está começando agora, gente que opera ações, opções, day trade, swing trade, commodities agrícolas, opções de commodities agrícolas, tem de tudo. E essa ideia, a ideia do grupo, né, é criar uma comunidade onde a gente possa interagir. Imagina, tem mais de 230 pessoas, então imagina você sentado numa sala com outras 230 pessoas interessadas no mesmo assunto, conversando sobre o mesmo tema, com certeza muita informação boa, muito aprendizado sai todo dia. E pelo fato de ser sempre aberto, durante o pregão surgem oportunidades. Alguém entra numa operação, fala que vai comprar, fala que vai vender, ou manda algum gráfico, alguma coisa para analisar e acaba tirando algumas dúvidas. Às vezes surgem oportunidades e às vezes o pessoal entra junto, porque nem todo mundo monitora todos os ativos. Então é bem interessante, entra lá no grupo, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Escaneia o QR Code aqui, entra lá no Telegram ou clica aqui no primeiro link da descrição. Da mesma forma, quem quiser uma assessoria mais completa, quem quiser ter um assessor sempre do lado, quem quiser operar pela XP, ganhar 6 meses de Profit Chart Pro gratuito. Quem já é cliente da XP também pode ganhar os 6 meses de Profit Chart Pro gratuito. E ainda tem um plus aqui, tem um bônus adicional para quem está aqui no grupo, lá no grupo do Telegram, desculpa, ou aqui no YouTube inscrito, vai ganhar corretagem reduzida na XP. Então vai poder operar milho, boi, soja, commodities, ações, day trade, swing trade, o que for. Opções, né, lá para 2022, já contrato futuro para 2022 já pode operar, e tudo isso com uma corretagem bem reduzida dentro da XP. Não é o padrão de corretagem da XP, vai ser uma corretagem reduzida, porque aqui a gente consegue sempre facilitar para vocês, né? A ideia, como eu sempre falo, é trazer coisas boas para quem está inscrito aqui, para quem acompanha esse trabalho, beleza? Então, quem quer tudo isso, quem quer um assessor, precisa fechar uma operação, abrir uma operação, ficou com alguma dúvida, alguma coisa, travou a plataforma, tá na rua, tá no trânsito, tá no supermercado, em qualquer lugar, precisa falar com o assessor, não precisa ficar entrando em site de corretora, não precisa ficar chamando em chat, esperar falar com um robozinho, né, atendente virtual, ou ficar esperando na fila naquele dia que a bolsa cai um monte. Chama o assessor no WhatsApp, fala direto com ele, manda um áudio, faz uma chamada de vídeo, enfim. O assessor, você vai ter o WhatsApp do assessor, vai ser muito mais fácil falar, ligar para ele de forma muito rápida. Quer tudo isso? Segundo o link na descrição, abra sua conta na BRA, seja BRA. Para quem não sabe, a BRA é um agente autônomo da XP, representa 25% da renda variável da XP, então é um agente autônomo bem expressivo dentro da XP, então seja BRA e acesse aqui o segundo link na descrição. Beleza? Bom, vamos falar de mercado. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira é bom porque é o final da semana, né? Então a gente fecha um candle semanal. Lembrando que essa semana teve 2 feriados, um no Brasil, foi ontem, e um nos Estados Unidos, que foi segunda-feira. Então foi uma semana mais curta, uma semana com menos negócios. Hoje mesmo foi um dia com bem menos negócios, devido a que muita gente estendeu o feriadão, então já é sexta-feira, o pessoal já tira o pé. E ainda junta isso com um feriado que teve na quinta, dá para ver que o mercado teve bem menos negócio, o mercado foi bem mais calmo, né? Então hoje foi um dia um pouco atípico. Mas vamos lá.
Bovespa fechando com 0,40 de alta, dólar caindo 0,50, ouro caindo 1,74, café futuro subindo 0,93, milho caindo 0,44, soja 1,34 de alta, boi 0,43 de alta, o BGIV, né, 0,18 de queda, o boi lá para mais para o meio do ano, setembro, novembro, até que é o contrato do boi, nem eu me lembro de cabeça mais, o boi tem liquidação, é outubro, vê outubro, né, UVXZ, outubro, então o boi tem liquidação mensal, bem que os contratos mais negociados não são todo mês, mas basicamente foi isso. Deixa eu ver lá fora, acho que eu fechei aqui, vamos ver, vamos abrir rapidinho aqui o TrendView, vamos ver, mas lá fora também o mercado foi bem positivo, né? Então isso ajudou bastante o Ibovespa para chegar nos 130 mil pontos lá. Mas ó, SPI subindo 0,91, Dow Jones 0,54, QQQ, a Nasdaq, né? 1,70 de alta. As bolsas da Europa também fecharam tudo em alta. O que mais nós temos aqui? As commodities. Olha o milho lá fora, subindo 2,87 hoje os futuros. A soja 2,15 de alta e o café 2,57 de alta também. As mineradoras, por outro lado, tiveram uma queda, todas elas, né? BHP, Rio Tinto e Vale. Lá fora também, Anglo-América também tiveram uma queda. Beleza? Bom, vamos começar pelo milho. Deixa eu botar aqui o CCM FUT para começar. Vamos colocar no gráfico semanal. Olha o gráfico semanal do milho, né? CCM FUT, contrato aqui, o contrato aquele que emenda todo mundo, contrato perpétuo, como a gente gosta de falar. Respeitando a média móvel de 20, fez um candle comprador bonito aqui, rompeu para cima, chegou a fazer aqui 5 pontos praticamente acima do candle anterior, voltou na metade do caminho, porém, ó, fechando acima da média móvel de 8. Isso é um sinal interessante, um sinal comprador, né? Encontrou uma certa resistência, e é óbvio, né, por aqui nessa região, que foi também um topinho aqui atrás, desse último candle que tentou subir, mas principalmente teve um fundo aqui, né, uma região que ele tentou fazer fundo, subir, continuar subindo, não conseguiu, foi onde perdeu. Outro detalhe é que aqui atrás tem um ponto interessante, que é esse candle 19. Então esse candle 19, por que ele é importante? Porque ele é um candle de start de movimento, ele é um candle de sinal que a gente chama. Aqui ele vinha subindo, 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 parou. Aqui parou o vento. E esse candle foi o candle que iniciou o movimento de correção. Então esse candle tem muita força. Tá? Esse candle tem muita gente posicionada nele, muita gente que se baseia nesse tipo de movimento, nesse tipo de candle aqui. Então o stop, por exemplo, dessas pessoas geralmente está ou aqui atrás, ou um candle atrás, e pior dos pode um topo, que nesse caso é 2 candles atrás aqui. Mas o próprio candle aqui, o stop dele, já é considerado um sinal perdedor para a queda, diríamos assim. Então, da mesma forma que é esperado aqui uma região de briga nesse candle aqui. E aí entenda-se isso como na região de 101 mil pontos, né? Entre 100 e 101 mil pontos, uma região de defesa desse candle aqui. E não por menos, ó, o milho brigou nessa região aqui. E aí se a gente colocar o CCMU, vamos começar lá pelo U, que é o contrato mais líquido, depois a gente volta no N, porque é bem semelhante. No CCMU, gráfico semanal, tinha traçado essas duas, esse retângulo aqui, né, que estava meio que consolidando, considerando esses dois candles aqui, né, esses dois aqui, desculpa, o 20 e o 21, então ele estava meio que consolidando, e ele está em cima da média móvel aqui de 8 no CCMU. O que é uma coisa interessante também, deixa eu voltar aqui lá para o CCM FUT, que eu mostrei lá no grupo do Telegram, o gráfico mensal. Vocês olham o gráfico mensal ou não? O gráfico mensal, obviamente, só vai fazer sentido, né, final do mês. Por enquanto, a gente tem que considerar só esse candle aqui. Esse candle aqui não considera nada, porque isso aqui é um gráfico mensal. Então, olhar um gráfico mensal na primeira semana não tem lógica nenhuma, né? Que nem começar a olhar um candle de 15 minutos olhando o primeiro minuto. Não faz sentido nenhum. Mas, o que a gente vê aqui? Que ele tentou subir nesse mensal, no outro ele chegou no mês passado, no caso ele chegou perto da média, fez um pavio e voltou um pouco aqui. O que se espera no movimento desse tipo aqui? Tem duas opções. Se ele chega a romper aqui para cima, isso mostra muita força, mostra que ele tentou cair, fez um paviozão, ou seja, mostrou a defesa aqui. De fato, isso aconteceu, e vai embora para cima. Beleza. A outra opção, que eu acho mais provável de acontecer, não tem como ter certeza, eu acho, é coisa da minha cabeça,
que ele possa lateralizar aqui. E aí o preço chega na média. Na verdade é o oposto, né? A média chega no preço. Porque se o ativo começar a fazer isso aqui, a média que está aqui embaixo vai começar a chegar mais perto. E vai chegando mais perto. Até chegar lá. Chega um ponto que senta em cima da média. E aí a gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. Se ele vai encontrar um suporte na média e vai embora, ou vai furar a média para baixo e vai vir. Quem fez isso aqui há não muito tempo atrás foi a soja. Lembra da soja, que a soja subiu sem parar e depois ela parou. Ela ficou mais de mês parada ali algum tempo atrás. Eu vou mostrar daqui a pouco no gráfico da soja. Ela ficou um tempão parada e a média vinha subindo, encontrou a média, ficou de lado a média e depois explodiu para cima. Então, então quer dizer que o milho vai ficar de lado aqui e vai explodir para cima? Não sei. Mas, dada a distância que está da média aqui, né, em relação aqui atrás, ele geralmente não ficava tão longe da média, fez um paviozão, tocou na média, subiu, agora fez outro paviozão, tocou na média, e a gente sabe que movimentos desse estilo tendem a ser cumulativos. Aqui não teve força vendedora, primeiro vendedor que foi aqui, depois aqui bateu, subiu aqui, vendeu um pouco, aqui teve um candle vendedor mais forte, nenhum deles atrás foi tão forte, nós estamos falando aqui de quase um ano. Então esse candle aqui foi um pouco mais forte, então se resolver bater aqui, pode ter uma correção um pouco maior. Outro detalhe importante, nós estamos entrando em junho, é a questão da safra, a sazonalidade do milho. Para quem não sabe, a sazonalidade do milho é geralmente algo, eu vou desenhar aqui bem grotescamente, tá? Porque isso é uma coisa que vem mais atrapalhando do que ajudando ultimamente. Mas vamos considerar assim, eu considero aqui janeiro, né? 1º de janeiro, 31 de dezembro. Tá? Então aqui vai ser 1º de janeiro de novo. O milho costuma fazer um movimento do estilo assim. Muitas vezes ele vem assim, sobe, 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 sobe. Vem. E faz isso aqui, tá? É bem grotesco. O que é importante lembrar? Geralmente, início do ano tem um ralizinho, fim no rali aqui, nos primeiros 3 meses do ano. Ali por maio, abril, maio, ele começa a dar uma corrigidinha. Muitas vezes faz isso aqui, ó. Corrige um pouquinho e volta, tá? Mas ele começa a dar uma corrigidinha. Aqui no meio é um ponto importante, porque é justamente o contrato U, que é o contrato mais líquido, a questão da safra, que começa a questão do hedge de safra e tudo mais, que a gente explicou lá no vídeo junto com a BRA, por que o contrato U é mais líquido que o contrato N. Então, quem não viu, quem não sabe, volta lá no vídeo que a gente explicou, o último vídeo que a gente teve com a BRA, que a gente falou exatamente disso. Aqui no meio, aqui, entre julho, agosto, vou botar entre julho e setembro, julho, agosto, setembro, essa região aqui, muitas vezes o milho costuma fazer um fundo, costuma ser um período de fundo, e aí depois ele volta para um rally mais para o final do ano. Isso é a sazonalidade do milho. O que acontece? Em 2020 para cá tudo mudou. 2020 para cá ele engatou uma quinta marcha aqui no início da pandemia e foi assim, tá? Então tem essa questão. Se ficar atrelado, eu vou só operar a sazonalidade, pode muitas vezes apanhar feio. Então tome cuidado. Mas se ele fizer um movimento que nem está querendo fazer aqui, ó, começando a querer corrigir, nós estamos entrando em junho, pode ser que ele corrija mais algum período, ou pelo menos lateralize, e aí depois, se for continuar subindo, vai embora aqui mais no final, né, no segundo semestre, ali, vamos dizer assim, setembro, agosto, setembro, ali começa o movimento para cima de novo. Isso seria um movimento baseado na sazonalidade. Guilherme, vai acontecer isso? Não sei. Pode ser que semana que vem ele faça um candlezão branco aqui e vá embora. Ou faça um candle preto forte para baixo e corrija tudo uma vez só. Não tem como saber. Mas a sazonalidade do milho é uma curva que parece um U. Ela faz isso aqui. Ó. Ela geralmente faz isso aqui. Assim. Eu estou desenhando ela bem grotesca aqui. Mas é uma coisa que parece um U, assim, que geralmente ali no meio do ano ela tem uma região de fundo. Tá? Então, beleza. Vou apagar tudo aqui. Dito isso, há uma probabilidade de ele lateralizar aqui até corrigir um pouquinho, chegar nos 90 por aí, lá no contrato U, tá? O CCMN, vamos voltar aqui, deixa eu botar no gráfico diário, o CCMN está fazendo um movimento vendedor.
É que eu falei que estava até mais fácil de operar que o contrato U. Por quê? Subiu, encontrou aqui um movimento, um suporte perto das médias móveis de 20 aqui, perto de um fundo anterior que foi rompido, então aqui é uma região de suporte, fez um candle de sinal, esse candle 103, e aí ele está querendo romper esse candle para baixo. Já negociou abaixo dele, então já poderia ter colocado uma venda aqui, com stop lá atrás, um stop ali de 3,5 pontos, mais ou menos aqui, tá um stop interessante. Tá? Ou se conseguisse vender um pouco mais aqui em cima, perfeito, stop ali de 2 pontos, já seria mais do que o suficiente. Tá? Mas a questão é, tá fazendo um movimento que continua, né? Pelo N, ele continua esse movimento aqui e diz que quer continuar. Pelo menos até a hora que ele resolver fazer um fundo aqui e querer subir de novo. Ah, você acabou de falar que a sazonalidade do milho pode empurrar ele para baixo, pode consolidar. Pode, mas também pode virar para cima aqui. Se eu soubesse do futuro, meus amigos, eu tinha vendido a casa, o cachorro não. Eu tinha vendido tudo, né? E pego o dinheiro e colocado aqui no milho, se eu soubesse, não tenho certeza. Ouvindo o futuro, sei que o milho vai bater R$ 80 em agosto. Beleza, eu vou lá, compro o put até não poder mais. Mas não tem como, né? Não tem como. Enfim. Então, aqui é uma possibilidade de corrigir, pelo menos testar esse fundo. E se encontrar o suporte e romper para cima, aqui é o trade ao contrário. É uma compra aqui com stop aqui atrás. Perfeito, não tem muito o que fazer. Deixa eu tomar minha água de garrafa aqui. Basicamente é isso. Beleza? Vamos adiante. Beijo aí. Ah, esqueci de falar. Hoje eu vendi milho. Mas eu vendi pelo home broker. Eu vendi o CCMU. Ainda tentei fazer um day trade. Olha que pateteada que eu fiz. A minha ideia era fazer um day trade por questões contábeis. Como assim questões contábeis? Por que fazer day trade? Geralmente swing trade é melhor. Tu mesmo fala que swing trade prefere swing trade que day trade. Exatamente. Eu prefiro operar swing trade do que day trade. Sempre faço. Eu sempre procuro entradas e saídas em swing trade quase tudo, exceto quando eu vou operar milho. Índice dólar, que eu já entro pensando no day trade. Já bota ali a opção de day trade marcada na plataforma e vai embora. De resto, eu entro com milho sempre sem marcar day trade ali e sempre pensando em swing trade, mas o que acontece? Muitas vezes eu utilizo os 60 minutos para fazer minhas entradas. Obviamente, o meu stop também vai estar nos 60 minutos. Quando eu faço isso, muitas vezes, não sempre, mas a grande maioria das vezes, os meus stops, quando são pegos, acaba sendo pego no gráfico de 60 minutos. Então, entende-se que muitas vezes eles são pegos no mesmo dia que eu entrei na operação. Então, já aconteceu várias vezes de eu fechar o mês bem positivo no swing trade e negativo no day trade. Por quê? Porque todas as operações que eu acertava no milho e no boi ia para o swing trade, porque eu carregava 3, 4, 5 dias, e as operações que eu errava, eu acabava errando no day trade. Então, qualquer operação, então por que questão contábil? Porque se eu fechar o mês com o swing trade bem positivo e o day trade bem negativo, você pode ser R$ 5.000 no day trade negativo, eu tomei de stop, eu tenho no mês seguinte R$ 5.000 de day trade para fazer e não pagar imposto de renda. Né? Então, vale muito mais a pena eu ganhar um pouco menos e encerrar uma posição no day trade no milho e não pagar imposto de renda do que ganhar um pouquinho a mais e ter que pagar imposto de renda. Então, como o imposto de renda do swing trade é 15%, para valer a pena eu ficar no swing trade, eu tenho que pelo menos ganhar 15% a mais do que eu estou ali com day trade. Senão, encerra a posição no day trade. E eu tô, do mês passado, eu fiquei com alguns stops que eu peguei no day trade, então eu tô com um pouco negativo. Então, sempre, todo mês, quando eu fecho o mês lá no Sencon, lá, eu vou mensurando isso. Opa, esse mês eu fui muito positivo no swing trade, mas fui mais negativo no day trade. Agora vou tentar compensar. Vou tentar, obviamente, porque a minha ideia sempre foi swing trade, porque de longo prazo funciona melhor. Mas se eu puder, né, dependendo do momento, se eu achar interessante eu encerrar uma posição no day trade, eu vou acabar encerrando no day trade porque eu não pago imposto de renda. Então a minha ideia no milho era essa hoje. Eu vendi milho, eu mandei lá, fiquei posicionado o dia inteiro, o milho hoje não andou. Né, mas eu vendi milho no início do dia, deixa eu botar num gráfico de 15 minutos aqui.
15 segundos não, 15 minutos. Eu vendi milho às 9h30, no segundo candle aqui, eu acho. Eu vendi milho aqui em cima. Era 9h30 e poucos. Eu vendi milho nesse ponto aqui. Aí ele foi para cima, para baixo, para cima, para baixo. Foi o famoso tô rico, tô pobre. Eu vendi 97,70. Que dá mais ou menos aqui assim, ó. É, mais ou menos nessa linha aqui. Eu vendi milho aqui assim. Tá? Quando ele fez esse candle aqui, ele começou a querer voltar depois aqui. Eu vendi aqui para tentar pegar um possível movimento aqui na média. Vendi pelo gráfico, agora me lembrei. Vendi pelo gráfico de 60 minutos aqui. Ó. Agora sim. Eu vendi aqui no gráfico de 60 minutos. A média móvel. Mandei lá no grupo Telegram. A média móvel dos 60 minutos. Então eu vendi milho ali. E aí o milho ficou nesse vai e volta, vai e volta. Aí no final do dia ele voltou. E eu me esqueci da porcaria do horário do after. Eu tava vendo outras coisas aqui, nunca mais me lembrei que era 4h20. Era 4h19, eu abri o home broker rapidinho ali, botei a ordem, pum. Enfiei a ordem, acho que 97,17, uma coisa assim, que foi aqui embaixo. E fechou o leilão e não pegou minha ordem. Então, deu um lucrinho ali, deu um lucro, ganhei, não perdi, ganhei dinheiro, porque no final do dia caiu aqui, beleza, deu quase um ponto a minha operação ali, né? Mas não era o que eu queria. Eu queria que tivesse encerrado no day trade e não que tivesse carregado para o swing trade. Aí depois no after já é swing trade, então não adianta, né? Mas enfim, esse foi o milho. Fiz essa vendinha hoje, só porque estava interessante a região das médias ali. Lá fora estava subindo forte, então eu estava bem cuidadoso nessa região aqui, ó. Então, um dos motivos de eu ter ficado até o final do dia foi porque eu estava olhando o book e eu vi que ali nos 98 tinha 150, uma hora 160 contratos vendendo, então tinha uma parede forte ali. E eu queria ver se aquilo ali realmente era uma parede forte, se não era só umas ordens fantasmas ali para chamar o pessoal e a hora que chegar perto, pular fora e o milho explodir para cima. Como lá fora estava subindo forte, eu estava monitorando aquilo dali. Então, se ele começasse a perder aquela parede, vamos dizer assim, e essa região de fundo, que dava bem nos 98 ali, eu saía nos 98 mesmo, porque se rompesse aquilo dali, ele ia embora para cima. Então, por isso que eu acabei encerrando, segurei até o final do dia, mas errei. Mas enfim, o lucro deu, mas não como eu queria. Beleza? BGI, 22 minutos de boi, de milho. BGI Fute, BGI Fute, não BGIG. Gráfico semanal, o boi sentando em cima da média, tá? Novamente aqui, terceiro candle aqui, dentro de uma correçãozinha, depois desse candle 19 aqui. Olha como o boi está mais fraco também. E é claro, lembra que eu falei do dólar? O dólar impacta nas commodities. O dólar caindo forte desse jeito, morreu. O boi está fraco aqui. Está derretendo o boi. Né? Chegou a cair aqui 6 pontos, voltou um pouco nessas últimas 3 semanas, mas está fraco aqui. Se a gente olhar o BGIV, contrato mais líquido, olha essas 2 semanas aqui, 2 semanas de queda, entre topo e fundo chegou a dar 13 pontos, né? Mas aqui, só essa semana, o boi caiu, 2 pontos, até que foi pouco, 2 pontos de queda no boi nessa semana, no BGIV, tocou na média móvel de 20 aqui e está nessa região agora aqui. Agora é a questão, o boi vai subir pela média móvel ou o boi vai corrigir? No gráfico diário, ele já está aqui, ó, né? Caiu 3 pregões seguidos aqui, batendo 4 pontos e pouco aqui. Então caiu num, depois caiu aqui de novo. Hoje ele chacoalhou, mas terminou o dia em queda, chegou a cair bem mais, bateu lá nos 333,40 quase aqui. Tá? Então ele balançou bastante. O que é interessante? Ele chegou perto de uma região de topo anterior aqui, que dá bem lá em cima da média móvel de 8 do semanal. Então a gente tem aqui nessa região do 333 aqui, ó, um ponto onde foi um topo anterior no diário, uma região de topo anterior no diário, junto com uma média móvel lá no semanal. Então ele pode respirar aqui e corrigir mais um pouco. Detalhe, nós temos as duas médias já apontando para baixo, topos e fundos descendentes e as médias querendo se cruzar. Então, o diário, no momento, está vendido. O diário é o movimento vendedor. Porém, fez um pavio aqui porque encontrou suporte. Óbvio, eu venderia o diário? Venderia, mas não aqui. Eu venderia o diário aqui em cima. Eu esperaria subir aqui nos 338, 339, botaria uma ordem de venda aqui. O stop é onde? Pelo menos aqui no 341. Se romper para cima, vai testar topo. Então, essa seria uma operação que eu faria. Tá? Então,
Para comprar, eu ia querer que ele subisse mais um pouquinho, caísse de novo, e aí depois, nessa segunda subida, eu botava um stop aqui atrás e comprava. Porque eu entendia que, beleza, testou o fundo, não conseguiu romper, agora vai. Eu esperaria esse ponto de entrada. Eu não gosto de comprar no primeiro rebote. Tanto é que o milho subiu na última semana forte pra caramba, e num rebote assim, subiu de uma vez só. Eu falei, eu não vou comprar, se subir em linha reta eu vou ficar de fora. E fiquei de fora. Fiquei de fora ali, perdi 6 pontos no milho por causa disso. Por quê? Porque eu não gosto de, faz um candle branco aqui, eu compro. Porque ele faz um candle branco e volta. Toda tendência, seja ela de alta, tem candles pretos bonitos para venda. E isso é necessário, mas sem confirmar, sem testar, não adianta nada. Da mesma forma que quando ele está indo para baixo aqui, ele tem candles bonitos para entrar, mas eu preciso de um pontinho de confirmação. Eu preciso que faça isso aqui. Ó. Subiu, caiu, beleza. Tentou romper, não conseguiu, fez um candle branco bonito aqui, que nem esses dois verdes. Show, entra aqui e vai embora. Né? Aqui, subiu, caiu. Subiu, tentou romper, não conseguiu. Caiu de novo, beleza. Vende perdendo fundo. Perfeito. Né? Então aí fica interessante. Qual o problema? Tinha uma média móvel aqui. Não tinha todo esse porém. Mas o boi é isso aí. No semanal está sentado em cima da média. Tem que ver o que vai acontecer semana que vem. Talvez dê um repique, suba mais uma semana aqui, faça o movimento que ele vem fazendo. Detalhe, faz bastante tempo que o boi não rompe a média móvel de 8 no semanal, então tem que tomar um cuidado. Tá? E vamos ver o que acontece. Beleza? Café. Café hoje balançando como sempre, né? Então café sendo café. Semanal, fechando uma semana aqui com doji lá no topo, candle branco, região de topo aqui que já está bem esticado esse café, mas tem espaço para subir, fechando abaixo dos $200, podendo ir testar aqui tranquilamente, né? Os 214, 215 aqui em cima. Se a gente colocar o gráfico diário, olha por que o problema de operar café é a volatilidade. Ele abriu aqui. O café caiu 3,37 pontos hoje. Ele chegou a cair 3,27, desculpa. Está escrito ali, 3,27 pontos hoje. Tá? 6,35 pontos. Aí voltou tudo e acabou subindo 0,92. Então vai dizer que não é uma sacanagem. O cara bota uma ordem de venda aqui. O café vai lá e cai 3%. Cai 3%. Aí o camarada não encerra a posição porque acha que beleza, vai corrigir mais e não quer fazer day trade, quer fazer um swing trade carregar, e o café volta na cara dele 1% de alta. Então, se eu colocasse um contrato de café, um contrato, na metade do dia, eu estaria ganhando $606. Então, bota 6 vezes 5, 30. Vou botar R$5 dólar, chutar baixo. R$3.000, eu estaria ganhando R$3.000 na metade do dia. E teria encerrado o dia perdendo mais ou menos 200, vamos botar 220, né, dólares. Isso daí daria mais ou menos 2 vezes 5, 10, R$1.200, R$1.100. Tá? Então eu cheguei a ganhar R$3.000 no dia, cheguei a estar ganhando, né, porque não ganhei, porque eu botei no bolso, e terminei o dia perdendo R$1.000 e poucos. E esse é o problema do café. Né? É aquela história, tiver um ativo balançar 0,5%, 1%, 1 e pouco por cento, 2%, beleza, mas agora cair 3%, vou botar no gráfico de 60, cair 3% na abertura aqui, fazer um candle para baixo e depois subir e fechar o dia, né, com uma alta de 1%, é sacanagem, mas é isso que o café faz. Esse é o grande problema do café. A volatilidade dele é muito alta, ele balança muito, os stops são caros, tem poucos negócios, muitas vezes o cara olha aqui, beleza, se perder esse fundo eu vou vender, show de bola. Vai lá e coloca uma ordem aqui assim. O café vem, bate aqui, passa reto na ordem, não pega nada. Por quê? Porque não tem negócio, não tem liquidez. Ou o contrário, que é pior ainda. Eu estou comprado aqui, estou aqui em cima, o café está aqui, eu estou comprado aqui, por exemplo. Estou comprado aqui. Comprei aqui por um motivo, aqui atrás. Eu comprei esse que ando aqui. Beleza, o café foi, voltou,
que eu fiz? Botei meu stop atrás desse fundo aqui, então botei meu stop mais ou menos aqui assim. O café vai lá, abre aqui, tenta subir, começa a cair, pulo meu stop, vai embora, e eu acabo encerrando no dedo, ou quebrando a minha conta, aqui embaixo com um prejuízo de 3,4 pontos. Na verdade aqui está aqui minha operação, né? Então eu perdi aqui na operação 5 pontos, 4,9 pontos, tá? E depois o café vai lá e volta tudo e dá-lhe na minha cara. E aqui eu encerro a posição tomando 3, 4, 5 mil reais de prejuízo, volto aqui e o café estaria me dando 3, 4 ou 5 mil reais de lucro. Esse é o problema do café. Então, café e petróleo, meus amigos, são um dos ativos mais voláteis, mais complicados de se operar. Ele respeita bastante a análise técnica, mas quando balança, ele balança e machuca. Então tem que tomar cuidado aí quem se posiciona em café para não ganhar confiança demais ou se alavancar demais. Sempre desconfiando. Mas tendência de alta. Vamos ver, vai esse candle aqui bem bonito, por sinal. Né? O problema é que o contexto dele não é dos melhores possíveis. Poderia ser um pouco mais abaixo esse candle aqui. Poderia ser aqui em cima da média. Para ficar mais interessante, que ele pegaria aqui na média móvel de 20, sentaria acima da média móvel de 8 e ia embora. E com um pavio menor, mostrando que não tinha tanto. Porque se teve pavio até aqui embaixo, teve gente vendendo aqui embaixo. Tá? Então tinha venda aqui embaixo, isso significa que ele tem força para cair quando quiser. Então tem que tomar cuidado com isso. Soja, SJ, FUT, gráfico semanal, soja rompendo ali naquele candle lá, ó, indo embora para cima, então fazendo mais uma semana aqui, respeitando a análise técnica, bem tranquilo, provavelmente vai lá testar topo, agora é a hora da verdade na soja, ou ela vai testar topo, ou ela vai fazer um fundo mais baixo aqui, vem corrigir mais um pouco. Qual que é um ponto importante para quem está posicionado? Essa linhazinha aqui, ó. Tá? Então, esse candle 20 é importante para a soja. Por quê? Da mesma forma que o milho, aqui ele fez um movimento que sinalizou que ia vender, aqui ele fez um candle de sinal. Tá? Esse candle de sinal é o candle que fala, beleza, pessoal, eu vou cair. Tá? Então, se me venderem, ou seja, se operarem aqui embaixo, se negociarem aqui embaixo, vai tranquilo que eu vou cair. Tá? Então, muita gente espera, coloca uma venda, por exemplo, aqui embaixo, bota o stop aonde? Aqui atrás. Porque espera que ele vá cair, subir um pouquinho e voltar. E o stop está aqui atrás. Os mais conservadores colocam o stop lá atrás, mas aí tem que ter um bolso um pouco maior também. É um gerenciamento de risco mais apurado. Mas aqui é um ponto importante. Se ele romper aqui e continuar subindo, já mata esse candle e já mostra que beleza, eu vou testar aquele topo lá em cima. E se não tiver stop aqui, eu rompo e vou embora. E aí vem testar esses 38,24, que foi uma região de topo que bateu lá atrás, né? Lá em 2014 que bateu esse topo aqui. Então tem que ficar prestando atenção nisso. Outro ponto importante, teve um topo aqui em 2016, ó, que foi lá em 35,14, que alinha lá na região aonde está esse topo aqui, ó, esse ponto aqui. Ou seja, ele não operou acima disso. Ele negociou, mas não fechou acima disso em nenhum momento. Então tem que tomar cuidado aqui se ela vai romper e quão forte vai romper isso. Beleza? Quem está posicionado, esse é o ponto importante. Se eu tivesse comprado, por exemplo, o rompimento desse candle aqui, e aqui por cima eu estaria pensando uma realização parcial. O gráfico diário fica mais claro de ver. Compraria esse candle aqui e aqui nessa região de topo eu consideraria uma saída parcial. Se rompesse para cima e eu estivesse dentro ainda, sairia próximo aqui desse topo. Não sou muito fã de ficar dentro de esperando um rompimento, a não ser que eu posicione, não o caso da soja, se lá fosse ações, eu tivesse comprado 1.000 papéis de uma empresa, eu encerrava ali 80%, deixava 200 papéis para se romper, beleza, se não romper também eu perco pouca coisa. Eu pelo menos volto para o 0 a 0, então eu deixo 200 na mesa, mas agora operar 2, 3 contratos, 4 contratos de soja e deixar um aqui, eu não gosto. Eu prefiro encerrar. Beleza? Vamos adiante. Dólar. Até lá o dólar, ó. Olha aqui. Olha aqui essa linha que eu botei ontem aqui, ó. O que é isso aqui? Um fundo. Ele bateu aonde? Aqui, ó. Ali, ó. O fundo que ele bateu ali,
que foi esse fundo anterior. Então, eu particularmente achava que dólar não ia cair hoje. Eu achava que dólar hoje ia dar uma respirada. Eu falei ontem, eu acho muito difícil o dólar cair amanhã, porque eu acho que talvez ele dê uma respirada, chegue perto da média. Errei feio, né? O meu desenho aqui tá bonito, tá legal o meu desenho aqui, porque respeitou exatamente o que eu pensei que ele faria. Até a curvinha tá bem redondinha aqui, ó. O meu desenho também ficou meio redondinho, né? Mas a questão aqui é, parou em 5,5 aqui, né? Então o próximo ponto é os R$ 5. E aí vem aquela história, o dólar abaixo de R$ 5, ou o dólar aqui, onde está hoje, se ele segurar essa região, isso para milho, para boi, até mesmo para soja, pode ser um agravante. Por quê? Porque o dólar estando, a nossa moeda valorizando, desincentiva, não, né? Mas incentiva menos a exportação, porque porque a gente exporta em dólar e o dólar está mais barato. Então não compensa muito exportar, traz mais mercadoria, mais milho, mais boi, mais soja para o mercado interno, a oferta aumenta e aí o preço tende a diminuir. Então, para países exportadores, como o Brasil, para países exportadores de commodities, o dólar alto favorece a exportação. Para países importadores, países emergentes, e que são importadores, o dólar alto desfavorece, porque a gente vende o milho mais caro quando o dólar está alto. Né? A gente ganha mais dinheiro porque o dólar está alto. Em relação à nossa moeda, a gente ganha mais. Agora, o país do lado que compra da gente vai ter que pagar mais caro, porque antes ele comprava X de milho com dólar a R$ 3, agora ele vai ter que comprar X de milho com dólar a R$ 5. Então, na moeda deles, isso fica mais caro. Então, país exportador de commodity, cotado em petróleo, cotado em dólar, o dólar alto favorece a exportação, aumenta o preço interno das commodities, porque tem mais volume saindo do país, menos produto dentro do mercado. País importador, dólar alto, é o contrário, desfavorece, aumenta também o preço lá dentro, mas não porque eles estão exportando, e sim porque estão comprando menos e fica mais caro, fica mais escasso, gera uma escassez lá dentro por falta de produto, e aí aumenta também. E aí fica essa volatilidade. Então, por isso que operar câmbio ou, essa cadeira está horrível, ou prever câmbio é muito difícil. Isso aqui que eu fiz foi uma previsão? Não, foi um chute. Né? Eu chutei aqui que estatisticamente, baseado no momento que estava aqui, ele poderia fazer isso. Se eu soubesse, eu tinha botado aqui 100 contratos de dólar aqui em cima e estava caminhando dinheiro no bolso hoje. Não fiz. Mas eu venho operando vendido no day trade de dólar quase todos os dias desde então. Inclusive hoje eu vendi dólar de novo, ganhei, inclusive vendi índice e tomei stop. Então não adianta eu chegar aqui sem falar quando eu ganho. Eu perdi hoje também. Mas vamos ver quando é que o dólar bate nos R$ 5 e quando é que ele vai dar um repiquezinho aqui. Tá? Outra coisa que eu comentei lá no grupo do Telegram também hoje que é importante, se tratando de dólar. Tá? Tem um ponto no mercado financeiro que é muito importante, que é sempre quando todo mundo está olhando para o ativo, independente do ativo, e acha que vai ir para o mesmo lado, desconfie. Porque geralmente vai para o outro lado. Isso se chama o famoso efeito manada. Então, quando o dólar estava aqui em cima, tinha gente falando que o dólar ia subir, que ia cair, não, que o dólar vai bater R$ 7, vai bater R$ 7 e não sei o que mais. O que o dólar fez caiu. Tá? Então, quando o dólar está aqui embaixo, todo mundo tem gente imaginando o dólar R$ 3 e Bovespa para 300 mil pontos. Tá? Então, tome cuidado com isso, porque quando todo mundo enxerga que o dólar está lá embaixo, muitas vezes já é o efeito manada, já deu o que tinha que dar, e aí começa a voltar um pouco. É a mesma história quando o Ibov está 7 dias subindo sem parar, que todos os ativos já subiram, até aqueles que nem era para estar subindo, que não tinha motivo nenhum para estar subindo. A empresa está quase quebrada, mas está subindo, porque o resto tudo está subindo, então o pessoal sai comprando tudo. Aparece na capa da revista, Ibov rompe topo histórico, blá 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 blá. Pode dar uma semana, pode comprar put que vai cair. Então é basicamente isso, é o efeito capa de revista. Né? Apareceu na capa de revista que é recorde, dá uma semana, cai. Eu não estou dizendo que vai afundar, mas cai um pouco, corrige. E aí aquele pessoal compra no topo, se apavora e já sai vendendo tudo.
Então, tome cuidado com o efeito manada, com a euforia, seja na venda e seja na compra. O dólar não vai cair a R$2 semana que vem. Tá? Ele tem muita margem aqui para trabalhar dentro disso. E bem provável, eu acredito muito que vai bater aqui nos R$5 ou próximo disso e vai dar um repique forte aqui. Vai voltar um pouco para dentro aqui, bem interessante. E ainda se depender, termina o ano aqui nos 5,30, 5,40 por aqui tranquilamente. Tá? Então vamos cuidar disso. Já o Ibov, olha lá, quantos dias subindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias subindo sem parar. Hoje eu vendi índice futuro. Eu vendi Indifut, mini índice, é cara com o Japão aqui. Índio. Ô, coisa. Aí fica difícil também. Vou até botar ao mesmo tempo. Ô, coisa. Agora sim. Hoje eu vendi índice futuro, né, no início do dia. Cadê? Vendi aqui, ó. Tomei um stop hoje nos 130 mil pontos. O índice abriu aqui embaixo, um gapzinho de baixo, começou a subir. E aí quando começou a voltar aqui, voltou aqui em cima. Quando ele bateu aqui de novo, eu vendi aqui. Por que eu vendi aqui? Porque eu imaginava que... Primeiro que eu tinha um viés do diário que estava bem esticado, já 6 dias sem parar. Eu achava muito improvável que o 7º dia ia subir também. Vendi aqui, coloquei um stop inicialmente aqui atrás. Aí ele subiu, não pegou meu stop, porque eu nunca boto stop acima aqui do topo, sempre boto um pouco a mais. Subiu, fez esse candle aqui vendedor. Aí eu pensei, beleza, não vai romper topo agora, vai. Vendi de novo aqui em cima. Fiz um preço médio, mas um preço médio inteligente. Vendi de novo aqui em cima. Resumindo, tinha vendido aqui, vendi lá em cima, eu puxei um pouquinho meu preço médio para cima. Então eu estava vendido aqui. Depois eu vejo direitinho, estava vendido mais ou menos aqui. Quando eu vendi aqui, eu peguei e puxei meu stop lá perto dos 130 mil pontos. E aí eu já estava imaginando um alvo mais longo. Eu queria que caísse aqui uns 1.000 pontos hoje, né? Que o Bovespa caísse aqui tranquilamente, uns 1.000 pontos, e me desse ali o meu trade aqui era para 500 e poucos reais de lucro que eu estava querendo fazer no Ibovespa hoje. Essa era a minha ideia. E obviamente perto disso de prejuízo. Aí ele ficou nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Quando bateu lá nos 130 mil pontos, rompeu aqui, eu fui estopado. Então eu não ganhei meus 500 e poucos reais aqui, que era o meu objetivo hoje. Perdi 270 e poucos, 230 e poucos aqui. Tudo certo. Ganhei no dólar, vendi dólar mais de uma vez, né? Praticamente passei em pouca coisa assim em cima do Ibovespa, desse trade aqui. Então fechei só nesses dois, eu fechei o dia no positivo, pouca coisa, 100 e poucos pila, mas fechei. E aí o trade lá do milho também acabou dando certo, não era para ser swing trade, era para ser day trade, acabou fechando no swing trade lá no after, acabei encerrando a posição igual, mas pegou no after. Então, no final das contas, deu um dia positivo bom ali. Mas o que eu quero falar é, a gente também erra. Eu não posso, eu chegar aqui, né, lá no grupo da manhã, eu falei, ó, tô vendido no milho, no índice, 129, não sei quanto lá, tô tomando um calor. Tô vendido no milho, e entanto também tô tomando um calor aqui, vamos ver se vai. Mandei lá. Aí depois acabei sendo estopado aqui, tá tudo certo. Beleza? A questão é, o BOF tá subindo há quanto tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que eu fiz hoje? Tava subindo tanto assim, eu pensei, beleza, eu vou fazer uma coisa aqui mais especulativa. Fui lá, comprei 30 reais, 40 reais em opção. Né? Coisinha pequena. Cadê? Acompanhamento. Aqui. Deu 22, eu mudei, 44 reais. Comprei 200, para pouquinha coisa, de BOVA S. Eu ia comprar a BOVA S110. Por que comprei essa opção? É a opção aqui para vencimento lá em julho, tá? Peguei aqui um strike, eu ia comprar essa aqui, ó, só que ela estava cara. Tá? Eu ia comprar essa put aqui, estava cara, e não estava nesse preço, estava bem menos que isso, estava 30 e poucos. Eu ia comprar essa put aqui, aí acabei comprando outra. Acabei comprando essa aqui. Porque ela estava com um delta interessante, estava com delta, agora já zerou tudo, mas estava com delta 1 aqui, bem pequenininho. Então ela tinha um vencimento longo, né, mais de 30 dias, e ela estava com uma volatilidade implícita interessante ali.
Isso aqui não vai acontecer de o Bovespa bater lá em 104 mil pontos, então não vai chegar a entrar dentro do dinheiro nem nada, mas por ser lá uma put bem lá atrás, né, bem desacreditada e bem baratinha, se o Bovespa resolve corrigir, aí eu penso o seguinte, poxa, tá subindo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sem parar. Você resolve corrigir aqui na média, ou até um pouquinho mais, testar o topo aqui, nos próximos 30 dias, e se isso não acontecer a passinho de tartaruga, pode dar um tradezinho interessante naquela opção ali, ela pode se valorizar ali 100, 200, 300% e dar um lucrinho interessante. Foi uma coisa de R$ 40 para ganhar 100 e poucos pila? Sim, mas beleza, vamos botar lá que não tem problema nenhum. Então poderia ter feito 10 vezes maior que isso e ganhar ali 1.000 e poucos, R$ 2.000 se caísse até aqui. Mas eu não vou apostar contra o mercado que não para de subir. Se eu for apostar, eu aposto pequenininho para pagar o almoço ali e tá tudo certo. Beleza? Então, esse foi um trade. Beleza? Uma coisa que eu quero falar, que eu mandei lá no grupo também, é isso aqui. Deixa eu pegar aqui o Trending View. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês uma coisa. Eu vou abrir um gráfico aqui e vou botar... Isso aqui é exatamente esse gráfico que eu estava olhando. Isso aqui. Já está aqui, já salvou. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é um índice que mede as commodities. É um índice total de commodities lá. Basicamente, ele é composto 60% de petróleo e tem mais algumas... vamos ver se eu consigo achar aqui. Ó. GSCI Commodity Portfólio. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Se ele mostra imagens, mais ou menos. Aqui, ó. Ele é composto assim, ó, 56%. Não sei se isso aqui é atualizado, mas se não é quase isso. Tá? 56%, aqui tem outro aqui, 60 e poucos, ele é 60 e poucos. 69% de energia, depois metais preciosos, aí tem metais, agricultura 15%, é esse aqui, se não me engano. Essa é a mais atual. Então, essa aqui é a composição naquele índice. Então, energia, leia-se aqui petróleo, gás natural e por aí, são os mais representativos. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando de commodities aqui. Agrícola corresponde a 15%. Tá? O que eu quero falar para vocês? Vocês já ouviram várias vezes falarem por aí do super ciclo das commodities, o novo ciclo das commodities, ou qualquer outra coisa parecida com isso. O que isso significa? Eu coloquei aqui na tela duas linhas, dois gráficos. Em azul, vocês estão vendo o índice esse de commodities, desde lá 2002, e em vermelho vocês estão vendo o S&P 500. Então aqui, leia-se commodities em azul e ações em vermelho. Olha que interessante, até 2008, perto da crise, as commodities vinham subindo sem parar. Aqui o petróleo bateu $160 o barril, deu um monte de... estava tudo lá em cima. Aí em 2008, com a crise, afundou tudo as commodities, e aí desde então elas vêm perdendo e não param mais de cair até então. Tá? Então as commodities vêm caindo e caindo muito, e as ações desde lá de 2009 começaram a subir sem parar, e está numa disparidade gigantesca aqui. Ó. Gigantesca. E aí, o que a gente faz? Se a gente pegar, dividir um pelo outro, a gente chega numa relação em commodities em relação versus a mercado de ações, né? Ou mercado de ações versus commodities. E aí a gente chega num gráfico mais ou menos assim, ó. Goldman Sachs Commodity Index do Dow Jones Industrial Average, ou seja, está dividindo um pelo outro. Quando a gente divide um pelo outro, esse aqui a gente consegue pegar dados mais antigos no site, aqui ele mostra um gráfico de dados mais antigos, que é uma matéria. Olha que interessante. Isso aqui ainda é de 2020, mas não mudou muita coisa, né? Aumentou um pouco. Mas olha que interessante. As commodities, né? o ratio, que chama lá as commodities em relação ao mercado de ações, está numa mínima que a última vez que chegou perto disso foi em 1960. Então está numa mínima histórica. Então imagina isso, né, para quem opera long e short, seria algo mais ou menos assim. Um está lá em cima e outro está aqui embaixo. Na média, o ideal é isso aqui, fazer isso aqui. Ó. Esse aqui caiu um pouco e esse subiu um pouco.
Não sei se esse vai cair 5%, esse subir 50%, esse vai cair 10%, esse subir 200%, ou esse vai cair 200%, esse subir 10%, não sei. Né? Então não tem como saber. Fato é que, teoricamente, isso aqui tende a voltar a um preço comum. O mercado mudou, 2020 para cá muita coisa mudou. Aqui não tinha essa liquidez, o Fed comprando tudo. Em 2008 teve, olha aqui, em 2008 teve isso, mas agora foi valores que nem se compara com 2008, mudou muita coisa, né? Mas quando a gente enxerga o super ciclo das commodities, é isso aqui, é esse gráfico que vocês têm que imaginar. O preço das commodities em relação às ações dá um gráfico desse aqui, ou seja, as commodities parecem estar muito baratas em relação a isso. Outro gráfico interessante, eu não mostrei lá, eu posso pesquisar aqui rapidamente, é o Gold WTI, vou botar assim, WTI Gold Ratio. Vamos ver se eu acho isso aqui, ó. Gold Royal WTI. Ó, esse gráfico aqui é outro gráfico interessante. Agora ele está voltando aqui para 2021, está voltando dentro da normalidade. Mas até então, ó, até aqui, abril de 2020, isso aqui é a relação do preço do petróleo em relação ao ouro. Tá? Pode botar aqui desde o início dos tempos, desde 1950 aqui. A relação do petróleo, petróleo com ouro ou ouro com petróleo? Ouro com petróleo. Ou seja, se essa linha está muito alta, quer dizer que ou o ouro está muito caro ou o petróleo está muito barato. Tá? Então aqui, ó, aí a gente junta essa relação aqui, ouro-petróleo em 2020 na máxima, ou seja, ou o ouro está muito caro ou o petróleo está muito barato. Aí a gente pega isso aqui lá em 2020, né, final de 2020 aqui mais ou menos, e vê que as commodities estavam lá na mínima. Então, se esse símbolo, se esse índice de commodities pesa muito o petróleo, e a gente juntar esses dois gráficos e tentar enxergar alguma coisa em comum, vai ver o seguinte, beleza, se aqui está na mínima, esse índice de commodities representa 60% de petróleo, o outro gráfico fala que o petróleo deve estar muito barato em relação ao ouro, então provavelmente o petróleo está barato. Basicamente é isso. Então, beleza, vou sair comprando petróleo sem parar? Não, mas é um percentual interessante. Outra coisa, se a gente começar a pesquisar isso, a gente não para mais. Aqui acho que tem o índice da Bloomberg, em algum lugar aqui eu olhei da Bloomberg, acho que está aqui numa outra aba anônima, porque senão ele estava querendo que eu pagasse. Aqui eu estava comparando a Bloomberg com o índice de commodities da Bloomberg, está em 0%, né, em relação ao S&P 500. Também, ó, mas esse aqui pega menos tempo, pega 5 anos, então está lá embaixo, ainda tem bastante aqui. E olha como está maior a distância, vem aumentando sem parar. Tá? E outra questão interessante é isso aqui, ó. Cadê? O anti-bubble, que eles chamam, o anti-bolha. O que é? Esse aqui, ó, S&P 500 versus setor de energia. O percentual, né, de composição do S&P 500, né, da Bolsa Americana, com o setor de energia. Nunca na história teve tão baixo. O setor de energia já chegou a representar em torno de 16% do S&P 500. Hoje está na média de 3%. Aqui, ó, chegou a representar 16% lá em 2008, agora está 3%. Porém, o retorno até aqui, ó, isso aqui é mais recente, 31 de março de 2021, o setor de energia, e aí leia petróleo, gás natural e outros tipos de energia, aumentou 30% em 3 meses e o S&P 500 6,17%. Ou seja, nós temos uma área de energia que está crescendo, está aumentando, né? E isso está muito pouco representado dentro do S&P 500. Então, se tem uma bolha em qualquer coisa no S&P 500, não é uma bolha na questão de energia, porque isso não está representado lá dentro. Então, seria essa, o anti-bubble que eles chamam aqui. Ó. É o anti-bolha, que é a energia tradicional. Todo mundo, o ESG deu um movimento de vamos vender petróleo, vai vir tudo agora mais verde, mas eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Isso é muito mais ideológico do que prático.
E se a China passar os Estados Unidos mesmo, a China é uma que não está nem aí para isso. A China é assim, ó, sai um acordo novo, quem é o primeiro a assinar? A China. Ah, que vão reduzir, não, vamos lá, assina. Assina, tudo aí, assina, pede para assinar, assina. Cumpre? Não, nunca cumpre nada. E nunca dá nada. Então é isso que eles fazem. Aceita tudo que eles pedirem, mas faz o que a gente sempre faz. Então, fica uma dica para vocês acompanharem as commodities, quando ouvirem falar de boom das commodities e tudo mais, fica uma dica para vocês acompanharem a questão, principalmente, de energia. Não só commodities agrícolas, não só milho, boi, soja, dólar, só milho e boi, eu estou falando na introdução do vídeo, só milho, boi e soja, mas acompanhem também o setor de energia, principalmente petróleo e gás natural, porque se as commodities forem realmente subir sem parar, lá como todo mundo fala, uma que vai impactar muito vai ser o petróleo. Tá? E aí quando eu falo petróleo, não é para vocês comprarem futuros de petróleo, fazer operações, não. O melhor jeito de se expor a commodities é 99% das vezes comprando empresas ligadas a commodities. Então, quer se expor a petróleo? Compra ações da ExxonMobil lá nos Estados Unidos, compra ações da Chevron, que são as maiores petrolíferas americanas, entra lá no Testworks, na Interactive Brokers, compra ações deles, compra opções deles também, enfim, se expõe do jeito que quiser. É uma forma de se expor ao petróleo. Por que isso é muito melhor? Porque as empresas têm fluxo de caixa. Geralmente, o petróleo sobe, as ações delas sobem, elas lucram mais, o fluxo de caixa vai fazendo o preço das ações inflacionar bem mais. O petróleo ou a commodity em si é cíclica, ela não gera valor nenhum. Então ela vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, tem que fazer trade. Tem que saber onde entrar, saber onde sair. Lá na ação, tu pode imaginar, bom, eu imagino que o ciclo vai durar 10 anos, então vou me posicionar agora para daqui a 10 anos sair. Só que durante esses 10 anos o petróleo vai subir, descer, subir, descer, subir, descer. Entendeu? Então é muito melhor se expor a ações, a empresas ligadas a commodities. Quero me expor a minério? Posso comprar Vale, posso comprar BHP, Rio Tinto. Quero vender minério? Posso vender Vale, vender BHP, vender Rio Tinto, vender Anglo América. Quero me expor a petróleo? Compro até mesmo Petrobras, compro as outras petrolíferas pelo mundo, posso comprar petróleo lá da Rússia, posso fazer o que quiser. Isso é uma forma de ser bem interessante. A maior empresa do mundo na área de commodities agrícolas não está listada em bolsa, né, que é a Cargill. Essa seria uma boa para a gente se expor. É o maior império familiar do mundo, mas não está em bolsa. É particular até hoje. Beleza? Bom, hoje, sexta-feira, então seria mais ou menos esse o vídeo. Dei um overviewzinho ali sobre a questão da... Pesquisem sobre isso, não fiquem só olhando o gráfico o dia inteiro. É bem interessante olhar esse tipo de coisa. E eu vou aproveitar agora para responder umas perguntas bem rapidinho, porque eu me lembro que tinha pergunta. Ó, tem uma pergunta interessante que vamos ver. Ó. A Marta perguntou o seguinte: entendi o seu ponto de vista, estudar sempre. Como você orientaria uma pessoa iniciante e com pouco capital a se estruturar para fazer operações no exterior? E quanto tempo em média seria necessário para isso? Tá? E ela comentou aqui também um assunto que acho interessante que vocês, os assessores, abordarem é a diferença das unidades de medida dos contratos de commodities da Bolsa de Chicago e da Bolsa Brasileira. Ah, sim, lá em dólares. E sim, tem o bushel e tudo mais. Tá, isso é uma coisa que a gente pode falar. Então essa aqui eu já nem vou responder agora, vou deixar para a gente falar lá no grupo, mas eu vou dar um like aqui já para não esquecer. Quanto à questão, ó, orientaria para uma pessoa iniciante com pouco capital a se estruturar para fazer operações no exterior. Em quanto tempo em média seria necessário para isso? Bom, pessoa iniciante, primeira coisa, iniciante não tem que sair investindo no exterior. É duro ouvir isso? É ruim ouvir isso? É, mas eu acho mais prudente. Principalmente com pouco capital. Tá? Porque assim, primeiro foca em ganhar dinheiro aqui. Depois que ganhar dinheiro aqui, parte para ganhar dinheiro lá fora. Porque se não ganhar dinheiro aqui, vai perder lá fora em dólar. Imagina o seguinte, o dólar R$5, o poder de compra que tens aqui dentro, lá fora vai ter 5 vezes menos. Tem 5 mil reais aqui, tu pode comprar bastante ações de bastante empresas, pode ganhar um percentual interessante. Pega esses 5 mil reais aqui, tu bota lá para os Estados Unidos, vira $1.000. Tu não compra uma ação da Amazon.
né? Então tem que ponderar isso. Para operar opções, por exemplo, na Interactive Brokers, tem que ter pelo menos $2.000, opções de futuros. Tá? Tem que ter $2.000 em conta. Então, se eu quero operar opções de café, quero montar uma trava de alta no café porque vai subir, eu tenho que ter $2.000 em conta. $2.000 em conta é mais de R$ 10.000. R$ 10.000 aqui no Brasil dá para operar muito mais coisa. Tá? Então, pouco capital não quer dizer que não possa operar lá fora. Pode, mas foca aqui dentro, foca em juntar mais capital e mandar lá para fora. Outra coisa importante, se tem pouco capital, tem que considerar o seguinte, se o dinheiro que for mandar lá para fora, vai deixar lá fora, ou se esse dinheiro pode ser utilizado num futuro próximo. Porque quando vai mandar dinheiro para fora, tem taxa de OF, tem taxa para mandar dinheiro para a corretora, tem taxa para sacar, tem taxa para trazer de volta. Então, se for mandar um dinheiro pequeno, for mandar R$ 5.000 lá para fora, e vai deixar lá 2, 3 meses, e trazer depois, só no trâmite, ida e volta, vai perder um percentual. Não é bacana isso. Tá? Então, o ideal seria aqui dentro. Quanto à questão de iniciante, bom, foi isso que eu falei, né? Que vai fazendo o seguinte, a melhor coisa que tem, tenta ganhar dinheiro aqui dentro e devagarinho, quando surge oportunidades, cria uma conta lá no exterior, cria uma conta porque é de graça, cria uma conta numa Avenue, cria uma conta numa Interactive Brokers, numa Testworks da vida, qualquer uma delas, e vai se familiarizando. Que aí de vez em quando sobrar um dinheirinho, coloca pouco lá, mas não pensa em ganhar dinheiro e nem fazer trade. Coloca lá e compra ações de empresas boas e vai fazendo assim como se fosse uma carteira de aposentadoria. Né? Compra e deixa. Compra alguns ETFs interessantes e deixa. Faz boa cooperação porque não tem a taxa de administração. E por exemplo, a Testworks tem corretagem gratuita para ações. A Avenue acho que também. Então compra e vai deixando. Vai juntando um montante lá. Depois, quando ficar interessante, aí pensa em fazer trade ou algo do tipo. Tá? Até porque se precisar daquele dinheiro lá, trazer para cá tem um custo. Então a ideia é sempre deixar lá. Eu tenho o objetivo por exemplo, hoje a minha carteira está bem mais em real do que em dólar. Eu quero deixar 70-30, 70% dolarizado e 30% aqui. Eu quero nos próximos 2, 3 anos cada vez mais mandar dinheiro lá para fora e vai chegar um ponto que eu vou operar quase que só mercado americano, vou operar Bovespa, mas por lá do que aqui. Porque é uma moeda mais forte, eu prefiro operar em moeda mais forte. É menos volátil, o poder de compra se mantém um pouco mais estável. E quanto tempo isso seria necessário? Bom, isso aí não tem como responder. Tem gente que começa no mercado financeiro em 3 meses, está ganhando muito dinheiro, aí resta saber se vai continuar assim pelos próximos 10 anos. Tem gente que demora 2 anos para começar a ganhar dinheiro, tem gente que demora 10. O próprio Al Brooks, não sei cadê meus livros dele, acho que está aqui. Inclusive, ela saiu um livro novo lá, Felipe Aranha, saiu o segundo livro do Al Brooks, é interessante, que é o Lateralidades. O Al Brooks, ele mesmo fala, ele ficou 10 anos perdendo dinheiro até começar a ganhar dinheiro. Hoje ele é o pai do price action, mas ficou 10 anos perdendo dinheiro. Qual é a diferença? Ele era um cara que tinha grana. Ele era um médico, um cirurgião, um oftalmo lá, então ele tinha muito dinheiro e ele tinha essa possibilidade de perder dinheiro durante 10 anos. Ou pelo menos empatar, né? Então não ia fazer muita falta para ele. Ninguém gosta de perder, mas ele não ia ficar pobre nem passar fome por isso. O que não é a realidade de muita gente que está no mercado financeiro. Muita gente está desempregado, perdeu tudo e tem um dinheirinho e quer tentar fazer aquilo virar mais dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado. Mas o tempo não tem como dizer. Infelizmente, eu não tenho como dizer. Isso vai de ti, vai do teu psicológico, vai do teu estudo e, enfim, demora, tá? Mercado financeiro é muito menos glamour do que todo mundo fala. Não é sair andando de carro importado, não é sair ganhando milhões todos os dias, não. É muito mais estudo, muito mais frustração, na verdade, do que glória, dias de glória. E é toda hora pesquisando coisa nova, aprendendo coisa nova, e tentando entender como é que funcionam as minúcias e tentando diversificar não só em operações, como em mercados mundiais e tentar sempre
o psicológico sempre manter alinhado. Se é aquele dia que acordou meio atravessado, brigou com o marido, com a esposa, com o filho, coisa assim, tá um dia ruim, nem opera, porque vai perder dinheiro. Vai perder. Beleza? Então, assim, pouco dinheiro, pouco capital, foca em ganhar aqui. Iniciante, foca em ganhar na B3, foca em ganhar dinheiro no Brasil. Esquece um pouco lá fora. É legal, é bom, beleza, mas deixa para quando ficar um pouco melhor. Tá? Porque lá fora é briga de cachorro grande, lá fora o mercado americano é outra história. Não é que nem aqui. Tá? Lá a coisa é bem mais complicada, tudo é mais caro, mais difícil, e o poder de compra nosso é menor lá. Então, foca em ganhar dinheiro aqui. Ganhou dinheiro aqui, tá bem, tá com capital legal aqui, show, beleza. Vou começar a botar um pouquinho lá para fora. Tá interessante, vou botar devagarinho. Mês a mês, envia R$ 1.000, R$ 500, enfim, valor que der. Vai enviando devagarinho e aí vai criando uma bolinha de neve lá, comprando ações, comprando fundos, comprando ETF. Mais adiante começa a pensar em trade, alguma coisa assim. Essas seriam minhas opções. E abre uma conta numa corretora lá, numa plataforma, que vai fuçando, vai mexendo, vai brincando. Tem plataformas com modo de simulação, Interactive Brokers, por exemplo, pode ir para aprender como é que funciona. Né? Então, tem acesso ao mercado, vai poder olhar tudo lá, só se não tiver capital não vai poder operar, mas vai poder enxergar tudo lá. Beleza? Espero que tenha respondido. Se não, comenta aí de novo e eu respondo de novo. Não tem problema nenhum. Beleza? Bom, sexta-feira me passa um pouco no tempo aqui, mas sexta-feira eu gosto de falar um pouco mais. Beleza, pessoal? Um bom final de semana para todo mundo e até mais.